Não Vivo Sem Você, né? Que belíssima canção do Novo Som na programação do Bom Dia Super Dia. Pessoal, como nós já estamos mais atrasados que salário de prefeitura... O quê? Não acredito. Vamos correndo para o nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Pode gritar, meu irmão. Pode gritar à vontade. Vai gritando aí, vai gritando aí, vai gritando. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? No A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós estamos recebendo aqui a pergunta do Marcos Vinícius. Ele está escrevendo da cidade de Palmas, no estado do Tocantins. Marcos Vinícius quer saber, Pastor Samuel, me diga aqui uma coisa, a doutrina da Trindade é bíblica? O quê? Não acredito. O Marcos Vinícius quer saber se a doutrina da Trindade é bíblica, né? Então vamos lá, vamos responder aqui se a doutrina da Trindade é bíblica. Marcos Vinícius lá de Palmas, no Tocantins, quer saber. Olha, Marcos Vinícius, muito embora essa palavra Trindade não se encontre na Bíblia. O quê? Não acredito. Não tem essa palavra na Bíblia. A ideia por ela expressa uma das verdades mais fundamentais das Escrituras. Pois é, a palavra não tem na Bíblia essa palavra, mas ela expressa uma das verdades mais fundamentais das Escrituras. Em contraste com a filosofia grega, viu, Marcos Vinícius, cuja base repousa no conhecimento de si mesmo, né? O cristianismo tem como fundamento o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. E esse conhecimento, Marcos Vinícius, é o princípio da sabedoria, conforme Provérbios 9:1. E a condição para a vida eterna, conforme João 17:3, né? Certo? E então, somente através da revelação divina, conforme expressa em sua palavra, poderemos chegar a uma correta compreensão de Deus. Entretanto, meu amigo Marcos Vinícius, ao estudarmos a respeito de Deus, nós não devemos olvidar de que estamos ter dúvida, né, de que estamos em terreno sagrado. Estamos em terreno sagrado. E muito embora essa palavra Trindade não se encontre na Bíblia, a ideia por ela expressa uma das mais verdades fundamentais da Bíblia Sagrada, né? Das Escrituras. Na Bíblia, as prerrogativas divinas são atribuídas a três pessoas, né? Três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente já percebe isso de cara, né? Então, todos os demais conceitos teológicos são afetados direta ou indiretamente pela noção de que tivemos dessa doutrina, né? Então, mas pastor, existe evidências da Trindade no Antigo Testamento? Vamos lá, vamos ver se tem alguma evidência da Trindade no Antigo Testamento. Ainda no Antigo Testamento, Marcos Vinícius, ainda que ele não apresente provas tão claras para essa doutrina da Trindade quanto as do Novo Testamento, nele podem ser encontradas grande número de evidências que atestam a existência de uma pluralidade da divindade. Por exemplo, meu amigo Marcos Vinícius, em Gênesis... minha irmã! Rapaz, mas que coisa, só eu te tacando esse chinelo mesmo. Meu pai do céu. Rapaz, mas é um pula-pula, uma gritaria tremenda. Minha irmã, tu te ajeita, meu. Meu pai do céu. Me ajuda, minha irmã. Me ajuda. Eu quero explicar aqui pro Marcos Vinícius a doutrina da Trindade. Fica quieta aí. Hoje eu nem trouxe o suco de maracujá dela. Nem trouxe. Rapaz. Olha, Marcos Vinícius. Em Gênesis capítulo 1, o nome hebraico para Deus é Elohim.
Elohim, né? Esse nome ocorre ao todo cerca de 2.500 vezes no Antigo Testamento. O quê? Não acredito. 2.500 vezes, né? Sendo ele a forma plural de El, que é o nome comum, né? O nome comum para Deus entre os semitas. Para alguns, o fato de Elohim ser o nome plural não aprova a Trindade, mas apenas indica a riqueza e a plenitude do ser divino. Porém, Elohim ser algumas vezes usado no sentido restrito como aplicável ao Filho, o Salmo 45, verso 6, e Hebreus capítulo 1, verso 8, não nos deve impedir de crer que esse termo era originalmente considerado como conteúdo, como contendo uma alusão a certa pluralidade da natureza, da natureza divina. É só você dar uma olhada em João capítulo 1, versículos de 1 ao 3, que lança luz sobre o fato de que o Pai e o Filho estavam unidos na obra da criação do mundo. A obra da criação do mundo, né? E em Gênesis 1:2, temos o Espírito Santo também envolvido nesta obra. O quê? Não acredito. Pois é, o Espírito Santo também está envolvido nessa obra. No Antigo Testamento, Marcos Vinícius, encontramos ainda referências nas quais Deus fala de si mesmo no plural, como por exemplo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá vendo bem? Entendeu? Conforme a nossa semelhança. Tá lá em Gênesis 1:26. Então, há quem interprete o plural como incluindo aqui os anjos, né? Incluindo os anjos. O quê? Não acredito. Pois é, incluindo aqui os anjos. Mas qualquer inferência de que outros tenham tomado parte em nossa criação é completamente alheio, né? É completamente alheio ao capítulo como um todo, porque ao desafio presente de Isaías 40, verso 14, com quem tomou ele conselho, né? Com quem ele tomou conselho. Então trata-se antes do plural da plenitude, que haveria de ser revelado como triunidade, né? Triunidade nos anos posteriores e a nós, né? E a nossa, conforme São João capítulo 14, versículo 23. Então encontramos, portanto, na peculiar fraseologia de Gênesis 1:26, uma alusão a um sublime concílio entre pessoas da divindade. Pessoas da divindade. Então não poderia ser anjos, né? Tem nada a ver anjos ali, né? Ali não tem nada a ver com anjos. Nada a ver com anjos, entendeu? Então encontramos essa peculiaridade nessa frase, né, de Gênesis 1:26, uma alusão ao sublime concílio entre pessoas da divindade. É só você dar uma olhada também em Gênesis capítulo 3, versículo 22 e Isaías capítulo 6, versículo 8, viu, meu amigo Marcos Vinícius? Para deixar mais claro para você, né? Deixar mais claro. Outra evidência, Marcos Vinícius, importante, encontramos nos textos que se referem às manifestações do anjo do Senhor, o anjo do Senhor aqui, entre aspas, né? Lá em Gênesis 16, 7 ao 13, né? E várias outras passagens, nos quais apresentam uma indicação de distinção pessoais em Deus, né? Em Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante, né? Em Atos capítulo 7, versículo 35 ao 38, o anjo do Senhor, ele é identificado como sendo o próprio Cristo. O quê? Não acredito. Sendo o próprio Cristo, identificado como sendo o próprio Cristo, Filho de Deus, que em Gênesis capítulo 31, versículos 11 ao 13, é declarado ser o próprio Deus. Ser o próprio Deus, portanto, exatamente como o Espírito de Deus era uma expressão veterotestamentária, aguardando o seu esclarecimento completo no Pentecostes, assim o anjo do Senhor
como uma expressão referente ao próprio Senhor, ganha significado somente à luz daquele que o Pai enviou ao mundo, que é o seu Filho pré-existente. Seu Filho pré-existente, né? Então a gente não pode negar. Tá bom, irmão, tá bom. Marcos Vinícius, segundo John Briggs, a religião de Israel não se fundamentava em proposições teológicas abstratas, mas na memória de uma experiência histórica interpretada e correspondida. Israel acreditava que Yahvé, seu Deus, o havia livrado do Egito pelo poder da sua onipotência, né? Pelo poder da sua onipotência, e que, mediante uma aliança, o havia constituído seu povo. Tá bom, irmã. Te ajeita, deixa tua gritaria. Então o povo de Israel acreditava, viu, Marcos Vinícius, que Yahvé, seu Deus, o havia livrado do Egito pelo poder da sua onipotência e que, mediante uma aliança, o havia constituído seu povo, né? Entretanto, mesmo cala a boca, risadinha, nas profecias messiânicas, encontramos indícios de uma pluralidade na divindade. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, o Messias é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, né? Deus forte, Pai da eternidade. No Salmo 45, versos 6 ao 7, é chamado de ungido de Deus. É dito ser Deus, a semelhança daquele que o ungiu. No Salmo 33, versos 4 e 6, e em Provérbios 8, 12 ao 31, aparecem como a palavra, né? A palavra e a sabedoria de Deus sendo personificada como uma antecipação ao verbo de Deus, conforme São João, capítulos de 1 ao 14. Então, já em Isaías, Marcos Vinícius, Isaías 48, 16, aparece uma distinta referência à Trindade. Agora o Senhor Deus, o Pai, me enviou a mim, o Filho, e o seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo. Então, há também quem considere estas palavras, né? Há também quem considere as palavras do rei Nabucodonosor, encontradas em Daniel, capítulo 2, verso 47, como uma referência à Trindade, né? Uma referência à Trindade. O quê? Não acredito. Pois é, certamente o vosso Deus... volte pra cá que você já está com heresia. Volte pra cá que você já está com heresia, né? Então há quem diga, encontre nessas palavras de Daniel 2,47, nas palavras do rei Nabucodonosor, como uma referência à Trindade. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Pai e o Senhor dos reis, né? O Filho e o revelador dos mistérios, o Espírito Santo. Portanto, reconhecemos que o Velho Testamento, viu, Marcos Vinícius, contém uma clara antecipação da plena revelação da Trindade no Novo Testamento, né? No Novo Testamento. Então, a Trindade no Novo Testamento aí é a mesma que a gente não pode negar, né? Uma vez que a revelação da verdade é progressiva, encontramos no Novo Testamento provas concretas da doutrina da Trindade que lançam luz sobre as evidências encontradas já no Antigo Testamento. O cumprimento das profecias messiânicas e a promessa do Espírito Santo são sumamente elucidadas para a compreensão deste tema, né? Da promessa feita pelo anjo a respeito do nascimento de Jesus. Encontramos a referência distinta aos membros da Trindade, lá em Lucas capítulo 1, verso 35, que viria a tornar-se ainda mais notória por ocasião do seu batismo. Nessa ocasião, o Filho de Deus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, né? E o Pai falou: "Este é meu Filho amado, em que eu tenho prazer." Então, clara manifestação da Trindade ali, né?
clara manifestação da Trindade. Está lá em Mateus 3,16, Marcos 1,10 e Lucas, né? Lucas 3,21 e João 1,32. Então, Marcos Vinícius, os ensinos de Cristo são igualmente de natureza ao enfatizar essa distinção na promessa do Espírito Santo. Ele fala a respeito do outro Consolador, entre aspas, né? João 14,16 e 26, e todos os que viessem a crer deveriam também serem batizados em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então só aqui já elucida tudo, né? Então, Marcos Vinícius, mas... tu te ajeita, irmão. Tu te ajeita. Então aqui, Marcos Vinícius, deixa claro, né, essa doutrina. Então, por mais que essa palavra Trindade não esteja na Bíblia, é claro, é evidente de que a Trindade é notória tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Ela sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados. O quê? Não acredito. Porque a Bíblia, ela é terrivelmente a palavra de Deus. E não tem como discutir com a Bíblia. Discutir com a Bíblia dá murro em ponta de faca. Tá bom? Então, espero ter elucidado essa questão por aqui. Pedir que você deixe seu like, pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, é de graça, tudo de graça, não paga nada, tá bom? E que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer, né? Desde que seja um comentário respeitoso, dentro da Bíblia Sagrada, dentro das Escrituras, tá certo? Tá bom? Combinado assim? Eu vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia, às 9 da manhã. Deixo vocês agora com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Tchauzinho, fui! Tu deixa tuas coisas, Risada.